Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as origens de Roma, as principais características, os principais pontos que marcam aí a origem de Roma. Eu já começo dizendo que Roma teve origem no ponto central, no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre. E você já pode dizer o que é uma península. Então, uma península é uma região, nada mais que uma região, território, uma porção de terra ali, rodeada por água. Você pode dizer que nome difícil para uma coisa tão simples. Mas é assim mesmo, né? Se não for assim, não tem graça. Então vamos lá. Roma teve origem como uma pequena comunidade que vivia da agricultura e da pecuária. Ela tinha ao redor de si algumas colinas, em torno de 7, que serviam de proteção natural. Como assim? Naquele tempo, como as demais regiões que eram ricas, que se desenvolviam bem a partir da agricultura, por exemplo, ou de outra atividade econômica, era facilmente ou visivelmente era alvo de ataques de outros povos que não tinham, vamos dizer assim, essa facilidade na economia. Então essas 7 colinas serviam também para visualizar, né, observar se estava vindo alguém ali para invadir, essas coisas. Então por isso até hoje Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Os primeiros habitantes da Península Itálica foram os italiotas. E essa península ela era banhada pelos mares ou pelos rios, né? O Mar Mediterrâneo, o Jônio, o Adriático e o Tirreno. E aí então, entre os séculos 9 e 8 a.C., os etruscos e os gregos eles ocuparam partes aí da Península Itálica, principalmente o norte e o sul. Então, para explicar as origens de Roma, os romanos, os próprios romanos, eles recorriam à mitologia para explicar. Ou seja, para aquelas versões lendárias, aquela coisa mítica, né? Que aí marcou muito a história e a vida do povo, a cultura de Roma, por assim dizer. Então vamos lá. A mais célebre dessas versões da origem de Roma está na versão lendária escrita aí por Virgílio, na sua obra chamada de Eneida. Como foi que aconteceu? Virgílio inicia a história dizendo que um cara chamado Enéas, que ele vivia lá em Troia, ele fugiu, porque Troia foi destruída lá pelos gregos, né? Lá da guerra de Troia, né? Então o que é que acontece? Enéas, quando fugiu, ele foi lá para um local chamado de Lácio, e lá ele se encantou por uma filha de um rei latino e se casou com ela. Ok. O que é que acontece? O tempo foi passando e entre os descendentes de Enéas estavam aí Rômulo e Remo, né, que eram filhos de Réia Sílvia, que era sobrinha do rei Numitor, que era o rei da Alba Longa. Eles eram parentes, vamos dizer assim, descendentes de Enéas. Só que o que acontece? Quem seriam os herdeiros diretos desse trono seriam praticamente Rômulo e Remo, aqueles meninos. Só que o que acontece? Amúlio, tio desses meninos, tio da mãe deles, Réia Sílvia, ele queria ser rei. Não queria que o trono ficasse para aqueles meninos. Então o que é que Amúlio faz? Ele manda prender a mãe dos meninos, Réia Sílvia, mandou colocar ela num calabouço, e pediu que um servo, um empregado dele, pegasse os meninos e os matasse, os assassinasse. Só que o que acontece? Aquele servo, aquele empregado que recebeu essa missão cruel, ele não teve coragem de fazer isso. Obviamente, matar aqueles 2 meninos. Então o que foi que ele fez? Pegou os meninos, colocou num cesto e colocou lá no rio Tibre. E o rio saiu lá levando. Só que o que acontece? Segundo essa versão lendária, né, de Virgílio, o escritor, em determinado trecho lá do percurso do rio, uma loba viu aquele cesto e retirou aquele cesto do rio. E aquela loba passou a cuidar daqueles meninos, inclusive a amamentá-los. Então essa loba criou Rômulo e Remo, né, por um tempo, amamentando, cuidando, até que um certo dia um casal que morava ali naquela região escutou o choro das crianças e aí conseguiu pegar as crianças para criar, para cuidar. O que é que acontece? Quando esses meninos se tornaram adultos, que tomaram consciência, conhecimento da sua história, da sua origem, eles voltaram lá para Alba Longa,
tiraram Amulio do poder, se vingaram de Amulio. Amulio, o mesmo que mandou colocar a mãe deles lá no calabouço e mandou matar os meninos, só que o servo colocou eles lá no cesto e colocou lá no rio Tibre. Então, os dois meninos, agora já adultos, encontraram o homem que mandou fazer isso com eles e com a mãe, tiraram ele do poder e assumiram o trono. A partir daí, por volta do ano 753 a.C., os meninos, então agora adultos e governantes, fundaram Roma. Rômulo e Remo fundaram Roma. Essa é a versão lendária. Mas agora vamos à versão dos historiadores, certo? A versão da história. O que é que acontece? Nessa região, como eu já falei, da Península Itálica, que tinha lá as 7 colinas, que servia tanto para a proteção deles natural, como para controle da travessia do rio Tibre. Servia para se proteger, mas também, apesar disso tudo, não deixaram de acontecer algumas invasões. Então esses povos, os italiotas e todo aquele povo que vivia ali naquela península, começou a construir muralhas para se protegerem dos ataques. As cidades, antigamente, período Idade Antiga, e em boa parte também do período da Idade Média, as cidades eram muradas, eram protegidas justamente para evitar essas invasões. Então, dessa cidade murada, que construiu essa muralha ao redor para proteger aquele povo, surgiu Roma. Tcharam! Diferença, da versão lendária para a versão dos historiadores, mas enfim, a história tem disso também. Vocês é quem escolhe aí qual a versão que vocês mais gostaram. Eu prefiro a primeira, Assim, se for para questão assim, de emoção, de adrenalina, de reviravolta, de uma coisa bem legal, a primeira. Mas se for uma coisa verdade, factual, nós ficamos com a versão dos historiadores, certo? Enfim, o que é que acontece? A história de Roma, ela é dividida em monarquia, república e império. E é isso, um pouco sobre a origem de Roma, sua história, o início da sua história. Bons estudos e até a nossa próxima aula.